Sejam bem-vindos à nossa última videoaula sobre as competências da redação do Enem. Hoje nós vamos falar sobre a última dessas 5 competências, a competência número 5 da redação, dessa matriz de avaliação desse exame. Então aqui a gente conclui esse ciclo de videoaulas sobre as 5 competências e a gente acaba fechando de forma coerente, de forma coesa, esses critérios avaliativos que são empregados pelo INEP, pelos avaliadores que estão a serviço do INEP, quando eles vão fazer a avaliação textual das redações do Enem. Então, como sempre, nós vamos começar aqui com a definição, trazendo aqui para vocês o texto. Lembrando que nós usamos nessas videoaulas o material do próprio INEP. Esse material é uma apostila que é disponibilizada pelo INEP a cada ano. Nós estamos usando a apostila aí referente ao ano de 2020. E, em primeiro lugar, nós vamos aqui para a definição dessa competência. Qual é a competência número 5 na redação do Enem? Elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A última competência da redação do Enem diz respeito à conclusão do texto dissertativo argumentativo. Nessa conclusão, é preciso que o estudante elabore uma proposta de intervenção social para o problema que ele discutiu durante todo o seu texto. Então, é o momento em que ele vai apresentar, de acordo com aquilo que foi discutido, uma solução para esse problema que foi evidenciado durante o texto. Então, é um momento que exige muito cuidado, uma série de limitações são colocadas, inclusive aqui na própria elaboração dessa competência nós já ficamos sabendo de que existe um contorno para essa solução, para esse problema ser solucionado, que é o respeito aos direitos humanos. E nós vamos ver, à medida que nós avançarmos aqui nesta videoaula, nós vamos ver o que significa respeitar os direitos humanos ao elaborar uma proposta de intervenção social para o problema que foi discutido na redação. O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando-se os direitos humanos. Então, a última competência que será avaliada do estudante, do participante ali do exame que vai produzir esse texto, a última competência a ser avaliada será a sua capacidade de elaborar uma proposta de intervenção social para o problema que foi discutido durante todo o texto, mas respeitando os direitos humanos, sem fugir, sem desrespeitar os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque enfrentá-lo. É importante ressaltar que as provas de redação do Enem normalmente abordam temas complexos, muitas vezes de difícil resolução, de ordem social, científica, cultural ou política. O problema com o qual vocês vão se deparar no próprio tema que será proposto não é um problema simples. Isso já o próprio manual deixa bem claro aqui. Não será um problema simples em que você terá que propor uma solução. Se trata de um problema complexo, pode ser um problema de ordem social, de ordem científica, cultural ou política. A sua proposta de intervenção para esse problema, a sua solução para esse problema precisa respeitar os direitos humanos. Além de você discutir todo o problema durante todo o seu texto, você precisa pensar em uma saída para esse problema, envolvendo aí diferentes iniciativas. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que você demonstre seu preparo para exercitar a cidadania e para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Espera-se que o estudante, ao propor uma solução para um problema que pode ser de ordem política, social, cultural ou científica, ele exerça seu papel de cidadão. Ele esteja participando da discussão de problemas que são enfrentados por toda a sociedade, que ele seja capaz de pensar criticamente, de elaborar situações, de analisar situações complexas e elaborar uma resposta para essas situações complexas. Mas essa proposta de intervenção, de mobilização em busca da solução de um problema que é enfrentado por toda a sociedade, não pode ser uma solução que diz respeito aos direitos humanos. Ela precisa estar enquadrada
nessa legislação específica que é seguida por um conjunto de países que fazem parte das Nações Unidas. Portanto, deve-se usar os conhecimentos desenvolvidos ao longo de sua formação para a produção de um texto no qual, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, você possa indicar uma iniciativa que interfira no problema discutido em sua redação. Não é só o aluno discutir o problema, que é o que ele vai fazer durante todo o seu texto, desde a introdução, passando pelo desenvolvimento. Ele vai discutir o problema a partir de perspectivas diferentes, ele vai trazer os prós e os contras, ele vai fazer um debate, uma análise minuciosa, um exame detido daquele problema. Mas no final, ele precisa propor uma solução. Isso vai exigir dele, claro, criticidade, isso vai exigir dele criatividade, originalidade, senso crítico, capacidade analítica, então uma série de outras competências para que ele possa refletir sobre o problema e trazer uma resposta, uma solução para esse problema. A proposta de intervenção precisa estar relacionada ao tema e integrada ao seu projeto de texto. A proposta de solução que o estudante vai apresentar para o problema que foi discutido, ela precisa ter relação direta com o tema que foi tratado, e esse tema já vai trazer uma problemática em si, e precisa estar alinhada ao projeto de texto que o estudante elaborou para escrever, para discorrer sobre aquele tema. Lembrando que quando nós falamos de texto dissertativo argumentativo, você vai discutir de fato um tema. Então, nós já vimos nas competências anteriores que o estudante precisa elaborar um projeto de texto, mais ou menos uma ideia do que ele vai discutir em todo o seu texto. Nós até apresentamos uma estratégia para isso, que seria por meio de diagramas. Diagramas do que será discutido e de como será discutido aquele tema no decorrer do texto. A proposta de intervenção, a solução para o problema, precisa estar alinhada a esse projeto de texto. À medida que você organiza não só os argumentos que serão apresentados, a forma como serão apresentados esses argumentos, você já precisa também estar pensando como será solucionado o problema que está implícito em toda essa discussão. Considerando seu planejamento de escrita avaliado na competência 3, sua proposta deve ser coerente em relação à tese desenvolvida e aos argumentos utilizados, já que expressa sua visão como autor das possíveis soluções para a questão discutida. Então, note que você aqui vem desenvolvendo uma discussão em torno de um tema, você traz uma tese, essa tese é discutida, você argumenta em torno dessa tese, e em seguida você traz uma solução que está toda amarrada, que está toda integrada, estruturada com base nessa discussão e totalmente coerente com a tese que você apresentou. Não é simplesmente uma solução para um problema que está ali já posto no tema da redação, mas essa solução para o problema está fundamentada, está baseada naquilo que você mesmo discutiu, na forma como você se posicionou em relação a esse problema. Assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você, mostrando-se articulada ao seu projeto de texto. A solução para o problema, a intervenção que você vai apresentar, tem que estar sendo preparada, sendo já organizada, estruturada à medida que você escreve o seu texto. Quando você apresentar a solução para o seu problema, ela não pode ser uma surpresa, ela não pode ser uma reviravolta, ela tem que estar integrada, ela tem que estar já toda articulada, amarrada ao desenvolvimento do seu próprio texto. Isso é que está de acordo com o projeto de texto que você tem para a sua redação. Ao redigir seu texto, busque apresentar uma proposta concreta, específica ao tema e consistente com o desenvolvimento de suas ideias. É aqui que nós entramos com algumas diretrizes importantes, que é a sua proposta de intervenção, a sua solução para o problema não pode ser utópica e nem pode ser genérica. Tem que ser uma proposta que seja capaz de ser executada. É uma boa proposta, uma boa solução, mas ela é exequível, ela é capaz de ser executada. Na prática, nós podemos realmente fazer isso. Outra coisa, é uma solução específica para o problema que você discutiu, para o problema que foi proposto
para essa redação, para ser discutido nessa redação, ou se trata de uma solução muito genérica, muito panorâmica, que não está pensada especificamente para esse problema. E, além disso, essa solução precisa estar de acordo com as ideias que você mesmo apresentou em seu texto. Ela não pode ser uma solução desarticulada como aquilo que você vinha trabalhando, que você vinha discutindo, que você vinha argumentando com as ideias que você estava apresentando durante todo o seu texto. Para construir uma proposta muito bem elaborada, você deve não apenas propor uma ação interventiva, mas também o ator social competente para executá-la é o que será feito e quem vai fazer, de acordo com o âmbito da ação escolhida. Então, o que será feito, quem vai fazer e em que segmento será feito. No segmento individual, familiar, comunitário, social, político, governamental ou mundial. Quem realmente vai fazer? O que será feito? Qual a dimensão do que será feito? Será numa dimensão individual, num plano individual, familiar, comunitário, social, político, governamental ou mundial? Então, é preciso que você apresente alguns elementos básicos para essa sua proposta de intervenção. Não é só dizer que algo precisa ser feito, que algumas medidas devem ser tomadas. Exatamente quais medidas devem ser tomadas, por quem essas medidas devem ser tomadas, qual o nível, qual a esfera de ação, em que esfera essas medidas precisam ser tomadas. Todas essas informações devem ser apresentadas na sua proposta de intervenção, na sua solução para o problema que foi discutido, que foi apresentado nessa redação. Além disso, você deve determinar o meio de execução da ação e o seu efeito ou a sua finalidade, bem como incluir algum outro detalhamento. Determinar o meio de execução. Como exatamente? Qual instrumento será utilizado? Ou o efeito, a finalidade, né? Por quê? Por que dessa forma? Por que dessa maneira que será solucionado o problema? E à medida que você elabora essa proposta de solução, você fornece também alguns detalhes. Você especifica alguns detalhes em relação à sua proposta. Então, se trata de uma solução bem minuciosa, bem pensada, bem elaborada, com um nível de detalhamento bem profundo. Não se trata apenas de dizer que, de forma ampla, de forma genérica, o problema será resolvido por tais e tais meios. É preciso especificar diversos detalhes, é preciso fornecer várias informações sobre a sua proposta de solução para o problema que está sendo discutido na sua redação. Ao elaborar sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. Essas perguntas são interessantes para que você possa avaliar a qualidade da sua proposta de intervenção, ou o que está faltando na sua proposta de intervenção. Então, vamos a essas perguntas. Primeiro, o que é possível apresentar como solução para o problema? Eu tenho um problema, eu discuti esse problema, ele está posto no próprio tema do texto, então eu tenho que me perguntar o que é possível apresentar como solução para esse problema. Segundo, quem deve executar essa proposta? Quem deve realizar essa proposta de intervenção? Terceiro, como tornar possível essa solução? Como viabilizar essa solução? Como é capaz de fazer com que ela se concretize? Quarto, qual efeito ela pode alcançar? Essa solução vai resolver de fato o problema? Quais serão as consequências da execução dessa proposta? Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Que outro elemento eu posso acrescentar aqui para que ela se torne uma proposta de solução bem concreta, bem sólida, com todas as saídas possíveis para esse problema de difícil resolução por parte da sociedade. Resumindo, seu texto será avaliado com base na composição da proposta que você apresentar. A avaliação
dessa competência implica você apresentou uma proposta consistente, uma proposta detalhada, uma proposta concreta, específica. Se você fez isso, você está no caminho certo. Aí tem um outro ponto adicional que é: sua proposta respeita os direitos humanos? Se sim, você está concluindo aí de forma exitosa a apresentação da sua solução. O que é considerado desrespeito aos direitos humanos? Isso é importante saber. O que é que uma proposta que respeita os direitos humanos, ela tem que exatamente seguir quais diretrizes, quais normativas. Então é preciso que se saiba isso para que se evite descumprir essas diretrizes ou essas normativas, fazendo assim com que a sua proposta de intervenção, com que a solução do seu problema não desrespeite os direitos humanos. A prova de redação do Enem sempre assinalou a necessidade de o participante respeitar os direitos humanos. E essa determinação está na matriz de referência da redação do Enem. Conforme a matriz, as redações que apresentarem propostas de intervenção que desrespeitem os direitos humanos serão penalizadas na competência 5. Então, todas as propostas de solução para os problemas que são discutidos nas redações do Enem precisam respeitar os direitos humanos. Se o estudante desrespeita os direitos humanos na sua proposta de intervenção na solução do problema, ele será penalizado, sua nota será prejudicada na competência 5, que é uma das 5 competências que nós estamos estudando e serão utilizadas, empregadas para a avaliação textual da redação do Enem. Então, se eu não respeito os direitos humanos na minha proposta de intervenção, na solução que eu apresentei, eu vou ter uma nota reduzida, eu vou ter uma penalização nessa competência 5. Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos. Quais são essas ideias ou ações que serão contrárias aos direitos humanos? Defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. São aí um conjunto de propostas para resolver qualquer problema que não podem ser adotadas. Tortura, mutilação, execução sumária ou justiça pessoal, uma justiça que não é institucionalizada. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica. Aí é qualquer violência que é motivada por qualquer uma dessas questões: raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica. Nenhum tipo de incitação à violência que tenha essas questões por trás. Explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos. Qualquer discurso de ódio contra qualquer grupo social. Principalmente, a gente fala principalmente, mas é porque é o que mais acontece. Discursos de ódio contra minorias. Se você faz uma proposta de solução que apresenta um discurso de ódio contra minorias, esse é um grande problema. Mas, no geral, é qualquer discurso de ódio voltada contra qualquer grupo social específico. Para a avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos, pautados no artigo 3º da Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Então, nós temos aqui um conjunto de princípios norteadores dos direitos humanos e que é preciso seguir, não desrespeitar, para que você não esteja assim, saindo das limitações que são colocadas em relação a essa sua proposta de intervenção, essa sua solução para o problema. Então, quais são esses princípios? Vamos ver aqui cada um deles. Primeiro, dignidade humana. Segundo, desigualdade de direitos. Terceiro, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidade, todas as diferenças e todas as diversidades. Quando a gente fala todas, é absolutamente todas. É preciso reconhecer e valorizar qualquer diferença, qualquer diversidade. Laicidade do Estado, essa
característica que vem desde o iluminismo no século XVIII, do Estado apresentar essa laicidade, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. Esses são os princípios norteadores aí dos direitos humanos que precisam ser respeitados na sua proposta de intervenção, na sua solução para o problema que é discutido na redação do Enem. Na prova de redação do Enem, quaisquer que sejam os temas propostos para o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, constituem desrespeito aos direitos humanos propostas que incitam as pessoas à violência, ou seja, aquelas em que transparece a ação de indivíduos na administração da punição, por exemplo, as que defendem a justiça com as próprias mãos. Uma coisa interessante é que essa não pode ser uma proposta. O cidadão, o indivíduo, por si só, não pode promover justiça com as próprias mãos. A justiça tem que ser promovida pelo Estado por meio de um contrato social, que é como funciona a nossa sociedade. Isso quer dizer que algumas práticas que talvez apresentem-se como um desrespeito aos direitos humanos não são desrespeito aos direitos humanos, mas promover justiça com as próprias mãos configura desrespeito aos direitos humanos. Aqui nós vemos justamente um desses exemplos de algo que aparentemente pode parecer desrespeito aos direitos humanos, mas que não é. Por outro lado, não caracterizam desrespeito aos direitos humanos as propostas de pena de morte ou prisão perpétua, uma vez que conferem ao Estado a administração da punição ao agressor. Quem promove a pena de morte ou prisão perpétua? O Estado. É uma violência institucionalizada. Porque é violência, a pena de morte e a prisão perpétua é uma forma de violência. São formas de violência, claro. Mas é uma punição que é institucionalizada pelo Estado, que é promovida pelo Estado. Não é feita por qualquer indivíduo. Essas punições não dependem de indivíduos, configurando-se como contratos sociais cujos efeitos todos devem conhecer e respeitar em uma sociedade. Faz parte de um acordo entre o Estado e a sociedade. Nós teremos aqui no nosso corpo jurídico, no nosso código penal, a punição da prisão perpétua ou da pena de morte. Então, isso é uma coisa institucionalizada. Ao ser promovido, é promovido pelo Estado e não por um outro indivíduo em relação a outro indivíduo, um cidadão em relação a outro cidadão. Então, isso não configura desrespeito aos direitos humanos. O quadro a seguir apresenta os 6 níveis de desempenho que serão utilizados para avaliar a competência 5 nas redações do Enem. Mais uma vez, a gente traz aquele quadro com as notas e o que implica cada uma dessas notas, né? Como se alcançar cada uma dessas notas. Então, vamos começar aqui com 0. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Quando não apresenta proposta ou quando a proposta não está relacionada ao tema ou assunto. Aí vai tirar 0. 40 pontos. Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto, que não abrange o tema como um todo. 80 pontos. Elabora de forma insuficiente proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. 120 pontos. Elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Mais uma vez a gente vê aquela escala, né? Uma proposta precária, insuficiente, mediana. 160 pontos. Elabora bem proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. E por último, 200 pontos. Elabora muito bem proposta de intervenção detalhada relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Lembrando que essa proposta precisa respeitar os direitos humanos. Então não é somente a questão de fazer uma proposta muito bem relacionada ao tema, relacionada à discussão que é desenvolvida no texto e detalhada. Essa proposta precisa também respeitar os direitos humanos. Se ela não fizer isso, obviamente vai ter uma penalização aí em relação à nota obtida pelo estudante. E aí, como sempre, nós trazemos aqui no final o material que nós usamos para a elaboração dessa videoaula, do slide para a videoaula, que é o manual, a redação do Enem 2020, cartilha do participante, aí produzida e publicada pelo INEP
para os candidatos, para os participantes da prova do Enem e que vão ter que, né, fazer essa produção textual. Então a gente finaliza aqui as 5 competências da redação do Enem. Agora resta a cada um se aprofundar nos estudos dessas 5 competências, verificar suas fragilidades em cada uma delas, começar a trabalhar nessas fragilidades para obter uma nota o mais alta possível na produção textual.